Vamos estudar um pouco agora outra iniquidade. Nós acabamos de ver o efeito da iniquidade de incredulidade através do espírito acatarto, surdo e mudo. Mas agora vamos ver o padrão que se repetiu nos reis de Israel. Vamos estudar a iniquidade dos reis de Israel. Todos nós sabemos que quando o povo de Israel pediu um rei, porque eles não tinham um rei como as demais nações, e Deus estabeleceu a Saul como rei para complacer esse desejo que eles tinham, e Saul não andou segundo os preceitos do Senhor. Todos sabemos que Davi foi estabelecido no lugar de Saul, e que Deus fez uma promessa eterna para Davi. Fez a promessa de que a sua casa sempre teria o trono, tá? Então, depois de Davi, Salomão herda o trono. Mas Deus promete para Salomão dar o trono para sempre, mas segundo a obediência dele. Ele desobedece, e o que acontece? Que o reino de Israel é dividido em dois: o reino do sul e o reino do norte. Isso se encontra em primeiro livro dos Reis, 11, 37 ao 38. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Aqui nós vemos a promessa da parte do Senhor para com Salomão. Ele faz a promessa de que ele edificaria para ele uma casa estável, como foi edificada para Davi. Mas se ele obedecesse e guardasse os mandamentos do Senhor. Perceba que a obediência libera a bênção do Senhor, e a desobediência gera a maldição. Nós estudávamos que uma das palavras para maldição, a primeira palavra que nós olhávamos no hebraico é a palavra ala, que tem a ver com a quebra de aliança com o Senhor. Então Deus faz uma aliança com Salomão, mas ele fala que se Salomão obedecesse, aconteceria essa aliança. Tristemente, Salomão não obedeceu e não fez segundo os estatutos do Senhor. Então, após a desobediência de Salomão, Deus levantou a Jeroboão para liderar as 10 tribos do norte, e a Roboão as 2 tribos do sul. Agora, Jeroboão, com medo, temendo que o povo fosse adorar em Jerusalém e ficasse com Roboão no reinado do sul, ele fez algo que ocasionou um grande mal em toda a casa espiritual de Israel. Jeroboão, ele edificou 2 bezerros de ouro para que eles não fossem adorar no reino do sul com Roboão. Ele edifica 2 bezerros de ouro e leva todo o povo, todas essas 10 tribos, à idolatria. Ele introduz eles ao baalismo. Baal. Ele introduziu eles à idolatria a Baal através dessas 2 imagens. E fala para eles a seguinte frase. Isso se encontra em primeiro livro dos Reis 12:28. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra de Egito. Abertamente ele rejeita
a ordenança do Senhor e decide pelo baalismo. Isso causa que Deus declarasse uma sentença sobre a linhagem dos reis de Israel. O coração de Jeroboão se entregou totalmente, profundamente à idolatria. E Deus, que tinha prometido para ele fazer bem, segundo ele guardasse os mandamentos do Senhor, ele declara uma sentença sobre a linhagem dos reis de Israel. Deus declara uma maldição como produto da quebra da aliança com ele. Não esqueça que a maldição, ela não pode pegar, sim, a iniquidade. Qual foi a iniquidade que foi originada na casa de Israel através de Jeroboão? Idolatria. Primeiro livro dos Reis, 14, 7 ao 10. Vamos ver o que Deus fala. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trairei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora esterco, até que de tudo ela se acabe. Deus lança uma maldição, alar no hebraico, por quebrar o pacto, porque Jeroboão quebrou o pacto. Deus tirou o reinado da casa de Davi e deu a Jeroboão, mas ele quebrou essa aliança com o Senhor. Então isso ocasionou que Deus lançasse uma maldição sobre ele. Qual foi a maldição? Que ele eliminaria a linhagem dele. Agora, dos 19 reis que reinaram em Israel, por incrível que pareça, nenhum deles literalmente prestou. Aqui nós vemos o poder da maldição, como a maldição afeta toda uma casa espiritual, que no caso era a casa de Israel, por causa da iniquidade de um homem chamado Jeroboão. Desde Jeroboão até os 18 reis depois dele, nenhum deles prestou. E há uma frase que se encontra em cada um dos reinados deles: e fez o que era mal perante o Senhor. A iniquidade fez com que Deus declarasse uma maldição que alcançou a toda a casa de Israel, e nenhum desses reis prestou. Fez o que era mal perante o Senhor. Vamos ver. Jeroboão I reinou desde 931 até 910 a.C. Primeiro livro dos Reis, 14, no verso 9. Antes fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste outros deuses, imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Jeroboão, ele começa fazendo mal diante do Senhor, introduzindo a idolatria, introduzindo o baalismo ao povo de Israel. Segundo rei, depois de Jeroboão, veio Nabade, 910 a 909, apenas um ano ele reinou. E olha o que se diz dele, primeiro livro dos Reis, 15, 26. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai,
no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Quem foi seu pai? Jeroboão. Aqui nós vemos como a iniquidade pode ser transferida não apenas através de uma linhagem física, sino também da paternidade espiritual. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Como seu pai, você vai ver essa frase que é comum. Fez o que era mal perante o Senhor, como seu pai, como Jeroboão. Jeroboão estabeleceu uma casa espiritual e essa casa espiritual estava abaixo a maldição de Deus, que Deus exterminaria essa linhagem. Basta o terceiro rei, 909 a 886 a.C. Primeiro livro dos Reis, 15:34. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Novamente andou no caminho de Jeroboão, seu pai, e fez o que era mal perante o Senhor. Quarto, Elá, 886 a 885 a.C. Primeiro livro dos Reis, 16:13. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá seu filho que cometeram, e pelos que fizera Israel cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com os seus ídolos, continuaram na idolatria, na iniquidade de idolatria, irritando o Senhor Deus de Israel. Sinri, 885 a.C. Primeiro livro dos Reis, 16:19. Por causa dos pecados que cometera fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera fazendo pecar a Israel. Perceba como essa iniquidade foi perpetuada na casa de Israel, através da maldição de que Deus eliminaria essa linhagem. A idolatria viajou através das gerações de cada um desses reis. Sexto rei, Onri, 885 a 874 a.C. Primeiro livro dos Reis, 16:25. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior de todos quantos foram antes dele. Novamente vemos que ele continuou na iniquidade de idolatria que Jeroboão começou na casa espiritual de Israel. Acabe, 874 a 853 a.C. Primeiro livro dos Reis, 16:30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Perceba algo, a iniquidade começa a virar como uma bola de neve que só vai crescendo. Cada um deles fez o que era pior. Ele fez pior do que seus antepassados. Está me seguindo? Oitavo, Acasias, 853, 852 a.C. Vamos em Jorão, 852, 841 a.C. Segundo livro dos Reis, 3, no verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Ainda que ele não fez tanto mal, a iniquidade permanecia na idolatria. Vamos simplesmente ler, você anota o verso bíblico, amém? Jeú, 841, 814 a.C. Segundo livro dos Reis, 10:31.
você vai ver o mesmo padrão em cada um deles. Jeoacás, 814 a 798 a.C., segundo livro dos Reis 13, 2. Jeoás, 798 ao 782 a.C., segundo livro dos Reis 13, no verso 11. Jeroboão II, 793 a 753 a.C., segundo livro dos Reis 14, 24. Zacarias, 753 a 752 a.C., segundo livro dos Reis 15, 9. Salom, 752 a.C., segundo livro dos Reis 15, 8 a 16. Menahem, 752 a 742 a.C., segundo livro dos Reis 15, 18. Pecaías, 742 a 740 a.C., segundo livro dos Reis 15, 24. Peca, 752 a 732 a.C., segundo livro dos Reis 15, 28. Nenhum desses 19 reis fez o que era reto diante do Senhor. Todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Mas tudo começou com quê? O pecado de Jeroboão, que foi transferido para eles como iniquidade. Jeroboão introduziu a idolatria e todos estes reis caíram no pecado da idolatria. Agora, estava faltando Oséias, 732 ao 722 a.C., segundo o livro dos Reis 17, 2. O que aconteceu depois? Veio o cativeiro assírio. No ano 722 a.C., Samaria foi destruída pela Síria, depois de um cerco de 3 anos. E o Israel do norte foi deportado para a Síria. Acabou a linhagem dos reis de Israel, segundo a palavra que Deus tinha dado, Deus tinha pronunciado, segundo a maldição contra Jeroboão. Agora aqui acontece algo bem interessante. Que Samaria é invadida pela Assíria. Isso se encontra segundo o livro dos Reis 17. Mas Samaria se mistura com 5 culturas provenientes da Síria. Essas 5 culturas edificam 7 divindades. A Samaria é invadida e a Samaria se mistura. Aqui nós começamos a falar de algo relacionado com a iniquidade, que é a mistura. Nos próximos temas nós vamos ver isso mais a profundidade, mas Israel tem uma invasão, tem um cativeiro assírio e Samaria foi destruída, mas ela foi povoada por 5 culturas. E essas 5 culturas estabelecem 7 divindades. Você se lembra da passagem quando Jesus, no Novo Testamento, fala com a mulher samaritana e fala dos 5 maridos da mulher samaritana? Você se lembra disso? Esses 5 maridos não eram simplesmente maridos físicos. Tinha a ver com toda a invasão da Síria e as 5 culturas que se misturaram com Samaria, idolatrando as 7 divindades. Lá atrás nós temos um DVD que eu te recomendo, que se chama Os 5 Maridos da Mulher Samaritana. Você vai entender que os maridos da mulher samaritana não eram maridos físicos, eram culturas que se misturaram com Samaria. Vamos lá. Mas o que aconteceu com os outros 6?
que aconteceu com as duas tribos que ficaram baixo o comando de Roboão, os reis de Judá. Não esqueça que Deus tinha feito uma aliança com quem? Com Davi, que o trono de Davi seria para sempre, que a linhagem dele permaneceria no trono para sempre. Então Roboão assumiu o lugar de Salomão. Ele tinha uma linhagem davídica. Esta linhagem permaneceu no sul. Foi totalmente diferente que a linhagem de Jeroboão. E na maior parte deles você vai encontrar esta frase: fez ele o que era reto perante o Senhor. Não em todos, mas na maioria deles. Aí você tem a Roboão, 931 a 913 a.C., primeiro livro dos Reis, 14, 22. Tem Abias, 913 a 911 a.C., primeiro livro dos Reis, 15, 11. Tem Asa, 911 a 870 a.C., primeiro livro dos Reis, 22, 43. Tem a Josafá, 873, 848 a.C., primeiro livro dos Reis, 22. Aí está errado. Tem a Jeorão, 885 a.C., segundo livro dos Reis, 8, 18. Acasias, 841 a.C., segundo livro dos Reis, 8, 27. Atalia, ela usurpa o poder, então não pode ser contada aqui. Segundo livro dos Reis, 11, 1 ao 3. Ela foi alguém ruim, ela fez o mal diante do Senhor, mas ela usurpou o poder. Joás, 835 a 796 a.C., segundo livro dos Reis, 12, 2. Amasias, 796, 767 a.C., segundo livro dos Reis, 14, 3. Azarias, 792 a 740 a.C., segundo livro dos Reis, 15, 3. Jotão, 750 a 732 a.C., segundo livro dos Reis, 15, 34. Acás, 743 a 728 a.C., segundo livro dos Reis, 16, 2. Ezequias, 728, 698 a.C., segundo livro dos Reis, 18, no verso 3. Manassés, 698, 643 a.C., segunda de Crônicas 3, 33, 10 ao 17. Amon, 643 a 641 a.C., segundo livro dos Reis, 21, 20. Josias, 641, 609 a.C., segundo livro dos Reis, 22, 2. Jeoacás, 609 a.C., segundo livro dos Reis, 23, 32. Joaquim, 598 a 597 a.C., segundo livro dos Reis, 24, 9. Joaquim, 598 a 597 a.C., segundo livro dos Reis, 24, 9. Sedequias, 597 a 586 a.C., segundo livro dos Reis, 24, 19. Você vai encontrar que nesta linhagem, muitos deles fizeram o que era bom perante o Senhor, o que era reto perante o Senhor. Mesmo assim, eles foram para o cativeiro babilônico em 586, após terem recusado sujeitar-se ao governo da Babilônia. Jerusalém e o templo foram destruídos. O povo foi deportado para a Babilônia em 3 levas, 607, 597 e 586 a.C. Que o que fez tanta diferença entre os reis do norte e os reis do sul? A iniquidade de idolatria. A iniquidade de idolatria que Jeroboão introduziu em toda a casa de Israel fez com que todos esses reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E foi como uma bola de neve
que a iniquidade deles foi aumentando e eles foram fazendo o que era mal. Deus amaldiçoou a linhagem, amaldiçoou, falando que seria exterminada a linhagem de Jeroboão por causa da iniquidade que ele cometeu de idolatria. Agora, pelo outro lado, as duas tribos do reino do norte que ficaram com Roboão, Deus tinha uma aliança com Davi e era uma aliança geracional. Essa aliança com Davi, que era geracional, fez com que a influência nele seja totalmente diferente. E ainda que houveram alguns que fizeram o que era mal perante o Senhor, a maior parte deles fez o que era reto diante do Senhor. Veja o peso da iniquidade. A iniquidade pesa muito nas nossas vidas. E é como um efeito bola de neve, só vai crescendo, só vai piorando. E por isso que precisamos ser ministrados na iniquidade, para que as nossas gerações elas possam ter um caminhar segundo os princípios do Senhor. O que nós façamos hoje vai determinar o caminhar deles amanhã. Amém. Incrível, mas 19 reis de Israel, do reinado do sul, fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas fizeram o que era mal por causa da iniquidade que foi introduzida através de Jeroboão. Não esqueça que a iniquidade é a matriz, é a geradora do pecado. E, por outro lado, as duas tribos contavam com a aliança do Senhor para com Davi. E os resultados foram totalmente diferentes. Aleluia. Muito nome. Você está num treinamento. Um treinamento demanda um esforço da sua parte. Mas a recompensa é grande. Amém? Levante as suas mãos aí. Pai, que possamos ser conscientes de que a idolatria é uma grave ofensa diante de Ti. Que a iniquidade de idolatria faz com que Teu rosto se afaste das nossas vidas. E nesta hora, em nome de Jesus, pedimos sermos convencidos pelo Teu Espírito de verdade. Pedimos que Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas. E pedimos nesta hora ter a profunda convicção do peso da iniquidade. Que cada pessoa neste lugar entenda o peso da iniquidade. Nós pedimos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. E juntos falamos, aleluia. Vamos em mais um tema da iniquidade. Este tema que nós vamos ver é um dos temas mais profundos de todo o treinamento e é um tema que requer que você abra seu espírito à revelação do Espírito Santo do Senhor. É um tema que vai nos mostrar a realidade espiritual dos cativeiros geracionais. Nós temos aprendido que um dos componentes da iniquidade é a catividade e nesse tema nós vamos entrar a fundo no que é os cativeiros geracionais. Esses cativeiros que são configurados a partir da iniquidade. Talvez o que você vai ouvir seja novo e por isso que precisamos que você abra seu espírito para receber, para não bloquear a revelação do Espírito Santo do Senhor. Amém? Bem, vamos lá então. Venha comigo, Efésios 6, 12. É um verso que você sabe de cor. Porque não temos
luta contra o carne e o sangue, senão contra principados, potestades, governadores, hostes nas regiões celestiais. Bem, eu quero tomar a primeira palavra que aparece dentro desta hierarquia espiritual, e a palavra principado. Aqui o apóstolo Paulo, através do espírito de revelação, o espírito de sabedoria e revelação, ele nos mostra uma realidade espiritual. Ele consegue enxergar a hierarquia espiritual das trevas de uma maneira muito clara. E ele descreve, ele faz uma descrição dessa hierarquia. E ele fala que a nossa luta, a nossa batalha, não é contra o carne e o sangue, é contra os principados, potestades, governadores. Vamos pegar a primeira palavra dentro desta hierarquia. Vamos pegar a palavra principado. A palavra principado no grego é a palavra arque ou arcon. De aí se derivam duas palavras, que são as palavras arquiteto e arquétipo. Então, um principado é um arquiteto que constrói arquétipos, e esses arquétipos são os denominados modelos de maldade, de iniquidade. Então, nós temos uma batalha nas regiões celestiais. Quando a palavra do Senhor fala das regiões celestiais, dentro desta passagem, está falando da batalha que nós temos no segundo céu. Existem pelo menos 3 céus descritos na palavra do Senhor. O primeiro céu, que é o céu natural, é o céu que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Esse céu que você enxerga que é azul. O segundo céu, que é onde Satanás e todas as suas hierarquias demoníacas se encontram governando. E o terceiro céu é onde o trono de Deus está estabelecido, onde a glória de Deus repousa. Agora, estes 3 céus são dimensões espirituais. Não é que se encontra o primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Não é isso. São dimensões espirituais. Da mesma maneira, por exemplo, que nós somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo, mas se eu quisesse, por exemplo, observar a alma de alguém, será que fazendo um corte no corpo, fazendo um corte bem profundo, eu vou conseguir achar a alma dessa pessoa? Não. Por quê? Porque se encontra em outra dimensão. Amém? É a mesma situação com os 3 céus. São dimensões espirituais. De fato, tanto o terceiro céu como o segundo céu operam constantemente sobre a terra. E o segundo céu, ele tem uma ligação com o inframundo ou com o inferno. O segundo céu está ligado, então, ao inframundo e ao inferno. Não são a mesma coisa, mas estão estreitamente ligados. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos uma luta no segundo céu contra os principados, ele está descrevendo a hierarquia espiritual das trevas, e ele fala dos principados, mas os principados, ainda que eles têm uma operação espiritual no segundo céu, eles influenciam a terra, eles têm uma influência sobre a terra, sobre as pessoas. Principados têm influência sobre determinados territórios e sobre comunidades de pessoas. É uma autoridade coletiva a que eles têm. Então, Paulo está descrevendo essa luta que nós temos, que é no segundo céu. Mas, ainda de ser no segundo céu, é no inframundo. Mas também é nas linhas de pensamento das pessoas. 2 de Coríntios 10, no verso 4.
Se você já achou, fala comigo, amém. E você que está nos assistindo através do DVD, o online, se você já achou, também fala amém. 2 de Coríntios 10, no verso 4. Diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui nós vemos que ainda que a nossa batalha espiritual ela é desenvolvida nas regiões celestiais, no segundo céu, essa batalha também é livrada constantemente na mente das pessoas. Diz que as nossas armas, elas são poderosas para a destruição de quê? De fortalezas, anulando-nos sofismas e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, ainda que a nossa luta é contra os principados no segundo céu, os principados têm uma influência direta sobre territórios e sobre pessoas nas linhas de pensamento. Eles influenciam as linhas de pensamento e, através dessa influência, eles determinam o comportamento das pessoas. Eles afetam o comportamento das pessoas. E o apóstolo Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, são espirituais, para a destruição dessas fortalezas que se encontram onde? Na nossa mente. Esses sofismas, esses paradigmas que se encontram na nossa mente, esses argumentos e essas altivezes que se levantam, se rebelam contra o conhecimento de Cristo. Então temos uma batalha contra os principados nas regiões celestes, mas os principados, eles são arquitetos que construem arquétipos. E esses arquétipos estão diretamente relacionados com as linhas de pensamento. A influência que eles têm sobre a terra é através das linhas de pensamento das pessoas. Portanto, não é suficiente com expulsar os principados de uma determinada região. Hoje está muito de moda a batalha espiritual para expulsar os principados dos territórios. Mas não acaba aí. A batalha não pode ser limitada simplesmente a uma operação espiritual. Temos que trabalhar na libertação das pessoas, na libertação dos sofismas, na libertação dos paradigmas, dos argumentos que se levantam contra a obediência a Cristo na mente das pessoas. Não adianta nada expulsar um principado de um determinado território se as mentes das pessoas não são mudadas. Porque através da mentalidade que eles têm, voltarão novamente adorar esses principados e trarão influência de volta. De fato, eu não creio na batalha espiritual que se faz simplesmente com um ato profético. Não podemos solucionar a situação de uma determinada região através de um ato profético. Eu creio nos atos proféticos, mas não creio que seja a solução. Eu creio que Deus é um Deus integral. E há uma linha muito mística na batalha espiritual, onde fazem um ato profético e já tomaram a cidade. Isso é mentira, totalmente falso. Você vê que as cidades que foram tomadas, baixo esses paradigmas, só pioraram depois dessas famosas tomas. É porque não podemos batalhar só nas regiões celestiais. Precisamos que essa batalha seja também livrada na mente das pessoas. A batalha espiritual tem que ser uma batalha integral. Não adianta só tocar a parte espiritual. Precisamos que as pessoas mudem a sua maneira de pensar. Porque a maneira de pensar determina o comportamento das pessoas. Amém? Então, temos que amadurecer
enquanto à batalha espiritual. Há ainda muita coisa que precisa ser corrigida. Muitas linhas que entraram na igreja, linhas místicas, linhas de super-heróis que tomavam as cidades, mas na realidade não olhávamos nenhuma mudança nas cidades. É porque se as linhas de pensamento não são mudadas, na sociedade não teremos um avanço do reino dos céus. Eu creio nos atos proféticos, creio que há que fazê-los, mas creio também que Deus é um Deus integral. Ele não só trabalha a nível espiritual, Ele trabalha a nível da alma, a nível da mente, a nível do coração e a nível do corpo das pessoas. Então, precisamos de soluções integrais, soluções que não vão ser formuladas a partir de um evento. Vão ser produto de um processo de Deus. Hoje precisamos que as cidades sejam impactadas pela glória do Senhor, mas isso não se faz de um dia para o outro. Isso é um processo de Deus, no qual Deus tem que trabalhar nas cidades. Deus tem que trabalhar primeiro na sua igreja, mudando a mentalidade, para que a igreja possa ser sal e luz na sociedade. De fato, se nós não tomamos as 7 áreas principais da sociedade, nós não estamos tomando nenhuma cidade nem nenhuma nação para Cristo. Se as 7 áreas de influência da sociedade não são tomadas, a batalha espiritual não adiantou de nada. Precisamos ter um impacto nas regiões celestiais, mas precisamos que a igreja seja preparada, treinada, equipada para conquistar cada uma dessas áreas, para que as pessoas que se encontram inseridas na sociedade, elas possam vir ao conhecimento do Evangelho e as suas mentes sejam transformadas. Não existe transformação sem tomar as 7 áreas da sociedade. Senão simplesmente caímos em um movimento de oração, como já há muitos, mas novamente voltamos ao ponto de que não existe uma solução real. Precisamos ter soluções efetivas, tanto na batalha espiritual como na transformação das cidades. E essas estratégias vêm dadas a partir das 7 áreas da sociedade, o que nós temos denominado os 7 montes da sociedade. Se os 7 montes não são invadidos pela igreja, não existe toma de cidades nem de nações, muito menos transformações. É só quando essas 7 áreas são tomadas que nós podemos falar de um processo real de transformação. Então, os principados, eles estabelecem planos demoníacos, eles estabelecem arquétipos demoníacos, eles são arquitetos, são construtores, que estabelecem esses modelos de iniquidade na vida das pessoas, nas mentalidades das pessoas, mas também na alma das pessoas. Então esses modelos são os planos demoníacos de iniquidade, que limitam a vida das pessoas. Agora, um termo que vale a pena revisar é o lugar intermediário. De fato, segundo a maior parte das pessoas em autoridade dentro da igreja nacional e mundial, temos confundido o inferno como um lugar terminal. Se fala que as pessoas não foram feitas para ir no inferno, mas na verdade as pessoas não foram feitas para ir no lago de fogo. O inferno é um lugar intermediário, não é o lugar final. Há uma diferença entre o inferno e o lago de fogo. O inferno é um lugar intermediário. O lago de fogo é o lugar definitivo. A palavra do Senhor diz que é no lago de fogo onde vão ser queimados Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, e todas as pessoas que não receberam o evangelho de Jesus. Então, o inferno é um lugar intermediário, não é um lugar final. Isso nos dá uma base para podermos entender melhor
como é que operam os principados a nível da arquitetura no inframundo. Eles constroem modelos de iniquidade, modelos de maldade no inframundo, onde cativam a vida das pessoas. Eles influenciam as linhas de pensamento para levar as pessoas a um determinado comportamento e, através desse comportamento, poder subjugar as pessoas em uma escravidão, em uma catividade. Estamos falando então da catividade. A catividade, os cativeiros se estabelecem no inferno. E o inferno não é o lugar terminal, é apenas um lugar intermédio. Agora, o inferno, ele tem uma operação direta com os principados, mas é onde se estabelecem os planos demoníacos. Os poderes da bruxaria, da feitiçaria, do satanismo estabelecem as suas operações tanto nas regiões celestiais como com modelos no inframundo. Então, os modelos demoníacos de iniquidades são estabelecidos no inferno e estão diretamente conectados com o segundo céu. Vamos ver algum desses cativeiros que se encontram no inframundo. Venha comigo a Gênesis 39, 19 ao 20. Diz: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Aí ficou ele no cárcere. Onde que José foi parar? No cárcere. Só que a palavra cárcere nesta passagem, no hebraico, é a palavra Bajit Koar, que significa casa do círculo. Então, além dele estar em um lugar físico, ele se encontrava também cativo em um lugar espiritual. Ele se encontrava na casa do círculo. Ele estava cativo na casa do círculo. Há muitas pessoas que têm as suas vidas cativas neste lugar infernal, neste lugar de catividade. A casa do círculo. Este é um lugar infernal onde muitas pessoas se encontram cativas. Muitas pessoas que sentem nas suas vidas que é como que tudo nas suas vidas é como que elas estivessem rodando e rodando e rodando e nunca acabam esse ciclo de catividade. As coisas não funcionam, elas não prosperam, não têm relacionamentos frutíferos, mas parece que isso nunca acaba. E quando parece que já está acabando, volta a começar. Essa é a casa do círculo. E é um lugar infernal. É uma prisão infernal, onde pessoas se encontram sem propósito. Pessoas se encontram frustradas, magoadas, porque não sabem como fechar esse ciclo, como entrar nos ciclos de Deus. Casa do círculo. Você vai ver na vida de José que por vários anos era como que ele saía e voltava a entrar, saía e voltava a entrar. É ou não é? Até que se rompeu esse círculo. Querido, Deus te trouxe nestes dias para quebrar esse ciclo de catividade na tua vida. Deus vai te atirar da casa do círculo. É um lugar infernal de despropósito, de frustração. Através das revelações do Espírito, Ele tem me permitido ministrar muitas pessoas neste lugar de catividade. Você vê as pessoas espiritualmente neste lugar cansadas, velhas, magoadas, com as vestes todas rasgadas, sem poder sair, desesperadas. É a casa do círculo. Mas não esqueça que a catividade é produto da iniquidade. Não podemos separar a catividade da iniquidade. Operam juntas. O terceiro princípio ativo
da iniquidade era a catividade. Então, todos os cárceres configurados no inframundo têm a ver diretamente com iniquidades na vida das pessoas, nas gerações das pessoas. Tenho ministrado pessoas muito frustradas, pessoas que até tentavam o suicídio porque não havia quando elas saíssem desse círculo que parecia ser infinito. Isso produz muita frustração. Mas o Espírito te trouxe para te tirar desse lugar de catividade. Você vai começar a experimentar na sua vida propósito de Deus, prosperidade do Senhor, saúde do Senhor. E Deus vai abrir um novo ciclo profético na tua vida. Vamos analisar outro lugar. Gênesis 42, 19 ao 20. Disse: sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas se de vós levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Agora, a palavra aqui, prisão, é a palavra hebraica Badit Mismar, que significa casa do legalismo, casa das observações. Este outro lugar infernal, onde pessoas se encontram cativas, se encontram presas por normas, por leis, por programas de homens. Se encontram presas e se sentem observadas. Sentem que Deus tem mais algo para eles, mas que não conseguem experimentar essa liberdade. Casa do legalismo. Legalismo tem a ver com acrescentar leis na palavra do Senhor que não estão presentes em toda a Escritura. Por exemplo, eu falava com vocês algo que, ainda que soa engraçado, mas é algo muito sério. Neste lugar há muitos cárceres de religiosidade. Pessoas que acham que por usar as saias compridas são espirituais, mas que por dentro vivem uma grande frustração e decepção. Pessoas que têm os cabelos compridos, mas que vivem vidas totalmente na depressão. Pessoas que se encontram em lugares de depressão profundos e se sentem observadas. Pessoas que sentem que tudo o que elas fazem é observado por alguém. Que se sentem atormentadas pelos olhos das demais pessoas. Este lugar é como se tivesse muitos olhos que simultaneamente olham para a vida das pessoas. As pessoas se sentem observadas, se sentem presas dentro de leis, de esquemas, de paradigmas de homens, de programas de homens. Isso traz na vida das pessoas muita depressão, mas também traz muita hipocrisia, porque aprendemos que a espiritualidade o indicador da espiritualidade é a aparência física. Mas isso não é certo. A aparência física não é um indicador de espiritualidade. Então, pessoas que se encontram aqui presas da religião, presas ainda de teologias que eles consideram que são as teologias de última moda. Tem muitas pessoas presas aqui com teologias que não têm um sustento real na palavra do Senhor. E são cárceres de legalismo, de regras. A religiosidade não se expressa por um aspecto apenas físico. A religiosidade é um produto da mentalidade das pessoas. Vamos a outro lugar. Juízes 16, versos 20 ao 21.
E disse ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam moinho no cárcere. A palavra cárcere, aqui é a palavra Badit Ausar, significa casa das obrigações, casa dos votos ou juramentos. Nesse lugar infernal se encontram muitas pessoas presas por votos, por juramentos que fizeram, por pactos que fizeram com outras pessoas e ainda pactos ancestrais. Não esqueça que estamos falando de cativeiros geracionais. Então, mas olha como é que este lugar diz que amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Este lugar é real no mundo espiritual. Sansão não apenas estava em uma realidade física, senão que ele se encontrava também preso em uma realidade espiritual. Eu tenho visto estes lugares e é assim, pessoas algemadas, com cadeias, em escravidão e espíritos demoníacos de tormento que açoitam eles. E as pessoas se sentem açoitadas, se sentem presas, mas muitas dessas pessoas estão presas pelos votos, pelas palavras ou juramentos que fizeram sem a guia do Espírito Santo. Na independência, ou pactos ancestrais, pactos da maçonaria, por exemplo. Tem pessoas que se encontram nestes lugares. São lugares de profundo tormento para a vida das pessoas. Eles são açoitados, são tratados como animais. Sansão se encontrava nesse lugar. Vamos ver outros lugares. O lugar das trevas. Olha o que diz Isaías 9, 1 ao 2. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Olha onde que se encontrava esta região, entre Zebulon e Naftali. Era uma região que tinha características físicas, mas também espirituais, onde pessoas se encontravam presas em grandes trevas. Olha o que diz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Há determinados territórios nos quais se encontram cativeiros de trevas muito profundos. E pessoas são literalmente puxadas para baixo e começam a experimentar trevas nas suas vidas. Lugares onde existem operações de ocultismo muito fortes. Por exemplo, são lugares onde a terra ficou contaminada, mas ficou uma união entre o inframundo e a terra. E as pessoas são puxadas a esses lugares. Pessoas que moram nesses lugares são pessoas que constantemente experimentam as trevas e se encontram presas. Outro lugar, Salmo 74, 20. Atenta para o teu pacto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios das moradas de violência. Os lugares tenebrosos da terra. Lugares onde a violência tem se entronizado, são lugares onde existem moradas de violência. Lugares tenebrosos. Lugares que, através de rituais, através de pactos, têm sido consagrados a entidades espirituais que rigem sobre os territórios e produzem grande violência nas pessoas. E produzem que as pessoas se encontrem presas nessas moradas de violência.
que as pessoas se encontrem cativas nessas moradas de violência. Nessas moradas de violência, no mundo espiritual, são lugares onde as pessoas constantemente recebem golpes, recebem torturas, onde as pessoas literalmente sentem a violência, a fúria do inferno. Espíritos de tormento, espíritos de angústia fazem aflição sobre essas pessoas. Outro lugar, Salmo 88, 6 ao 8. Diz: puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me esmagaste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me abominável para eles. Estou encerrado e não posso sair. Olha o que o salmista falava. Pergunto algo: o salmista, ele estava morto quando ele escreveu este salmo? Mas olha o que ele descreve. Descreve regiões espirituais, covas profundas, lugares escuros, nas profundezas. E ele diz: estou encerrado e não posso sair. Mas ele se encontrava encerrado fisicamente? Não, era um lugar espiritual. Tem pessoas que sentem que elas estão presas em determinadas áreas da sua vida e que ainda que elas tentam sair, não conseguem sair. Talvez esta seja a tua realidade, mas Deus quer ministrar a tua vida e Ele quer te tirar desses lugares de catividade. Ele quer te fazer livre. Olha, covas profundas. Os lugares infernais são lugares cheios de covas, de cavernas, onde se encontra muito derramamento de sangue, onde se encontram muitos poderes de feitiçaria, onde você pode experimentar as fumaças da feitiçaria na sua maior densidade. Muitos trabalhos de feitiçaria que têm atingido as pessoas por causa da iniquidade, têm configurado cativeiros na vida de pessoas que se encontram sumidos em covas, em profundas covas de angústia, de desespero. Isaías 50:10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Lembre-se de Sansão, que os olhos foram tirados. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo, e entre os vivos somos como mortos. Quantas pessoas você conhece que entre os vivos são como mortas? Pessoas que parecem zumbis, que não têm vida, ainda que estão vivos. A morte é uma evidência na vida deles. Estes lugares são lugares de catividade. Diz: apalpamos as paredes como cegos. Através de experiências no Espírito tenho visto estes lugares. Tenho sido usado pelo Senhor para libertar muitas pessoas nestes lugares. Mas quando você vê esses lugares, teu coração se enche de compaixão. Compaixão porque você vê as pessoas como cegos, não sabem para onde ir. Estão perdidos. E por isso que é tão importante a ministração da iniquidade. Porque nos tira da catividade, tira o direito legal do inferno de manter as nossas vidas em catividade. Olha o que Jó falava. Jó 10:22. Terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra trevosa e do caos, e onde a própria luz é como escuridão. Sombra trevosa e do caos. Pessoas que nas suas vidas têm a marca do caos. Tudo sai mal. Tem tudo para dar certo, mas nunca dá certo. Caos, desorganização. São pessoas que vivem presas
nestes lugares. Outro lugar de catividade dentro do inframundo. O abismo, os poços e os lugares profundos. Olha o que diz o salmista em Salmo 57:6. Armaram um laço para os meus passos. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova. Aqui o salmista está revelando não apenas algo físico, não foi apenas uma cova física que foi cavada para ele, foi uma cova que conseguiu atingir a alma dele. Ele estava abatido porque cavaram uma cova diante dele. Muitas vezes, através dos ciúmes, das invejas, covas são cavadas para as nossas vidas, ciladas são feitas, até muitas vezes pelos mesmos irmãos. Pessoas que caem, vítimas de inveja, que sentem que se encontram em covas, que sentem que estão cavando covas para eles. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos ou conseguimos entender. O mundo espiritual rige sobre o mundo natural. Jó 38:30 diz: como pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Jó 38:30. Olha este lugar. Diz: como pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. A superfície do abismo fica congelada e as águas ficam como gelo. Deixa eu te dar uma interpretação que eu tenho sobre isso. Segundo o que eu entendo, segundo a revelação e a luz que eu tenho do mundo espiritual, eu concebo o abismo da seguinte maneira. Eu concebo o abismo como uma faixa que atravessa a terra. E diz que o abismo foi selado com gelo. Diz que nesses lugares as águas ficam como pedra. Onde é que ficam como pedra as águas? Nos polos. Agora, dentro do fenômeno do aquecimento global, isso tem uma explicação científica. Por que é que os polos estão se derretindo? Se os polos estão selando o abismo, se os polos guardam as portas do abismo e os polos estão sendo derretidos, que é o que está nos indicando isso? Que as portas do abismo estão se abrindo sobre a terra. Mas há alguém que fica no abismo. Apocalipse 9:11. Apocalipse 9, 1-3, primeiro. Diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Agora vai no verso 11. Apocalipse 9, no verso 11. Diz: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Quem se encontra no abismo? Apolion. Então, se os polos estão se derretendo e as portas do abismo estão se abrindo, alguém está sendo liberado. Quem? Apolion, o destruidor. E por isso que estamos
começando a ver sobre as nações ondas de destruição. Porque alguém que está sendo liberado e alguém que vai operar neste tempo, e é Apolião. Aleluia. Se você quer ter maior compreensão sobre como opera este principado, nós temos um DVD. Você também que está me assistindo, temos um DVD que se chama O Espírito de Apolião, onde nós vemos através de evidências bíblicas como é que esta parte da profecia bíblica está sendo cumprida e Apolião está sendo liberado sobre as nações. Vamos lá. Outros lugares. Salmo 69, 1 ao 2. Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Não me submerge a corrente das águas, e não me trague o abismo, nem cerre a cova a sua boca sobre mim. Perceba que descreve o abismo não apenas como uma estrutura, senão como algo que está vivo. O salmista se encontrava vivo quando ele escreveu estas cartas, mas ele, ainda que ele estava vivo fisicamente, ele estava cativo nestes lugares. E olha estes lugares: atolei-me em profundo lamaçal. Alguma vez você não sonhou que você está dentro de uma cova com profundo lamaçal e que você tenta sair, tenta, mas não consegue? Pode ser uma evidência de que você esteja preso nestes lugares. E você sente que a corrente te submerge. É como que todas as situações se configuram para te asfixiar, para te afogar. Salmo 40, 1 ao 2. Mas tu, Deus, os farás descer ao poço da perdição. Poço da perdição. Homens de sangue e de traição não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Davi era alguém que conhecia o mundo espiritual e tinha revelação muito clara sobre estas regiões de catividade. Poço da perdição. Olha esse lugar. Poço da perdição. Homens de sangue e de traição não viverão metade dos seus dias. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Me livraste da cova da corrupção, outro lugar espiritual, outra região de catividade espiritual, cova de corrupção. Muitas pessoas se encontram geracionalmente nestas covas e por isso que não conseguem prosperar, porque estão presos na corrupção. Atos 8, 23. Pois vejo que estás enfermo de amargura e em laços de iniquidade. Aqui está falando de um homem chamado Simão. Um homem que creu no Evangelho, se batizou, mas que ainda estava preso na iniquidade. Você pode ler todo o capítulo de Atos 8. Você vai ver que Simão abraçou a fé, se batizou, mas ainda tinha iniquidade. Então a teoria de que você confessou a Jesus, se batizou e tudo acabou é falsa. Aqui nós vemos a Simão, ele confessou a fé, ele se batizou,
mas estava preso da iniquidade. Vejo que estás em fio de amargura e em laços de iniquidade. O apóstolo estava descrevendo um lugar de catividade, fio de amargura. Fio de amargura, muitas pessoas se encontram presas em fio de amargura, pessoas que foram traídas, decepcionadas, pessoas que foram desilusionadas, que passaram por traições muito profundas, se encontram em fio de amargura, magoados, em laços de iniquidade. Outro dos lugares de morte. Jó 38:17. Ou foram-te descobertas as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Portas da morte, portas da sombra da morte, lugares de catividade profunda, onde muitas pessoas se encontram doentes, ao ponto de quase estar mortas. Salmo 18:5. O salmista novamente falando: cordas de Seom me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Cordas de onde? De Seom. Onde que se encontra o Seol? Nas partes inferiores da terra. Laços de morte me surpreenderam. Olhe o salmista em um salmo que você sabe de cor, Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isto não é algo figurativo, isto é um lugar real. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O salmista estava descrevendo estes lugares infernais. Outros lugares infernais, Salmo 44:19. Para nos teres esmagado onde habitam os chacais e nos teres coberto de trevas profundas. Neste lugar, as pessoas sentem constantemente que estão sendo perseguidas, que estão sendo mordidas, que estão tirando algo delas. Pessoas que se encontram em ambientes muito hostis, elas experimentam isso. Que é como se estivessem mordendo elas, como se estivessem tirando algo delas. Os chacais. Os chacais, eles devoram, eles mordem. Salmo 88:12. Serão conhecidas nas trevas as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento. Terra do esquecimento. São lugares onde as pessoas são colocadas para serem ignoradas. Lugares onde as pessoas constantemente sofrem porque ninguém valoriza elas. Porque ninguém sequer se lembra delas. Pessoas que têm muito potencial, mas que nunca saem à luz. Que ninguém sabe, ninguém conhece esse potencial. Se encontram presas. Salmo 18, 4-5. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Torrentes de Belial, diz no original. Cordas de Seom me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Cordas de morte me cercaram e torrentes de Belial me amedrontaram. Torrentes de Belial. Belial é outro principado que ele opera a manifestação espiritual, a forma espiritual deste principado é como de um cachorro preto. Quantos alguma vez sonharam com cachorros pretos? E sentiram que ele queria atacar, que estava furioso. Esse é o espírito de Belial. É como um pitbull furioso. E ele opera. É um espírito assassino. Mas é um espírito de perversão sexual. Que opera também na perversão sexual. Um principado
de alto calibre dentro do mundo espiritual. E Davi fala que torrentes de Belial o amedrontaram. Nós também temos um DVD que fala sobre o espírito de Belial. Eu te recomendo, porque todos nós, em algum momento, temos sido influenciados por este espírito, por este principado. Então, temos uma batalha que se livra nas regiões celestiais, mas também que se livra nos cativeiros, na catividade. Deus te trouxe nestes dias porque Ele quer te livrar desses lugares. Quantos de vocês, através deste tema, têm se sentido identificados e que estão em algum lugar espiritual? Os demais não. Então se encontram em um lugar pior, que é o lugar de mentira. Não entendeu a pergunta? Tá. Quantos de vocês sentem que vocês estão presos em algum desses lugares? Gente, todos deveriam levantar a mão. Ah, mas eu não sinto. Mas tua vida então está sendo vivida a 100%. Então você está cativo. E o pior é que ainda continua abaixo o engano da iniquidade que te faz crer que você está bem. Mas até amanhã, esse poder enganoso da iniquidade vai ser quebrado na tua vida. Perceba algo, quando Jesus aparece, Lucas 4:18, que ele faz referência a Isaías 61, ele fala algo. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade a quem? Os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Proclamar libertação aos cativos. Quais cativos? Os que se encontram nesses lugares de catividade.